E aí, pessoal, muitas informações do Grêmio para a gente conversar por aqui. A quarta-feira foi repleta de informações. Vamos começar com a panturrilha de Diego Souza. Vamos falar também de um ex-profissional do Internacional que entrou na discussão do Grêmio. Vamos falar também de Rodrigo Caetano no centro da conversa. E, claro, o time de Renato, que parece ter algumas definições. Nós vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora, a minha cadeira azul, meu livro de crônicas. Quem quer ler sobre o Grêmio, quem quer conhecer algumas histórias de pai para filho, da paixão tricolor, você encontra aqui, a minha cadeira azul. E aí, CCD, aonde eu posso comprar? Vou dar algumas opções. Livraria Santos, em todo o Rio Grande tem uma Livraria Santos. Porto Alegre, a mais conhecida lá no Barra Shopping Sul, você encontra. Mas você tem também como comprar no Iguatemi. Aonde? Grêmio Mania do Iguatemi, a loja do Grêmio no Iguatemi, você encontra também a minha cadeira azul. E se preferir, na descrição do vídeo você tem um link que leva para o WhatsApp da editora do livro, a Acesso Popular, a editora que fez o livro e que pode também vender direto para você a minha cadeira azul. Vá lá e compre. Se quiser, direto aqui pelo WhatsApp que tem na descrição do vídeo, a minha cadeira azul. Gente, tem uma série de situações que a gente quer colocar aqui que aconteceram. O Grêmio venceu, as coisas se tranquilizaram do ponto de vista da tabela, tá tudo tranquilo por aí. Mas muitas informações foram trazidas e muito divulgadas pela imprensa nesta quarta-feira. Eu trago 13 exatamente, e depois eu vou falar também do time do Renato, que parece ter algumas definições. Curiosas, eu diria, mas algumas definições. A primeira que eu trago, Diego Souza. Diego Souza deixou a partida sentindo a panturrilha da perna esquerda. Preocupação total, pois hoje, na reapresentação, o Diego Souza esteve no treinamento e está tranquilo, nada de muito sério. Diego Souza está à disposição para o enfrentamento do Grêmio contra o Londrina. Londrina que vem enfrentando dificuldade nos últimos jogos, mas agora o Grêmio vai para lá para tentar fazer a vitória, para tentar resolver, para tentar, enfim, terminar com qualquer dificuldade. O Grêmio precisa subir e se vencer o Londrina, bom, aí começamos a anotar o dia que o Grêmio vai de fato subir. Essa é a grande realidade, essa é a principal situação que nós precisamos colocar. Dito isso, vamos para a especulação do dia. Diogo Rossi trouxe hoje à tarde, o Matheus Dávila, desculpa, trouxe hoje à tarde, a informação de que o staff dos candidatos do Grêmio conversaram com um ex-profissional do Internacional, Daniel Pavan, preparador de goleiros, tido em altíssima conta pelos colorados. Os colorados realmente gostam muito do Pavan. Pavan tem um trabalho muito bom junto ao Alisson, principalmente, e foi demitido do Internacional há não muito tempo. E agora especula-se fortemente que o Grêmio imagina Daniel Pavan trabalhando no tricolor no ano de 2023. O que eu posso falar sobre isso? É evidente que essa comissão técnica, de um modo geral, vai ser trocada. Eu acredito, começa pelo executivo e também é natural que se especule em relação aos profissionais. Só que eu acho um pouco precoce para falar em proposta. O que pode acontecer nessas horas é uma sondagem. O dirigente vai lá, olha, pergunta para ele se ele treinaria os goleiros do Grêmio e tal. Isso eu acho que pode ter acontecido sem problema. Eu não quero aqui duvidar de informação, mas eu acho que é muito mais no campo da especulação do que qualquer outra situação. Ninguém sabe quem vai ser o presidente do Grêmio, ninguém sabe quem vai ser o executivo, ninguém sabe nada ainda. Está muito embrionária a eleição. Então eu acho que passa muito mais por uma linha de um profissional de ponta do futebol brasileiro e que deve ter muitas propostas e também, de alguma maneira, receber uma ligação do Grêmio para ver. E aí, tem possibilidade de botar na discussão ou não? Acho que é muito mais por aí do que por um avanço. Não vejo os dirigentes, mesmo do grupo do Alberto Guerra, como do Dorico Roman, trabalhando de maneira mais definitiva, pensando no preparador de goleiros. Então, acho que é importante a gente relatar que foi uma notícia divulgada, mas a minha opinião é que é muito mais em cima disso do que propriamente algo já definitivo. Outro nome que circulou fortemente na imprensa hoje foi o nome do Rodrigo Caetano. E aqui eu falo algo diferente do que eu falei do Pavan. Por quê? O Rodrigo Caetano é um profissional
de ponta de executivo com relação afetiva forte com o Grêmio. O Rodrigo nasceu no Grêmio como jogador e nasceu no Grêmio também como executivo de futebol. Foi um dos primeiros, ainda com Paulo Odoni, no ano de 2005, comandando uma estrutura muito legal na base do Grêmio. Ele que melhora, por exemplo, o CT do Grêmio, lá o CT Eldorado. A tarefa ali, aquele primeiro estádio que foi construído pelo Rodrigo Caetano. Por ele não, mas também através da força da gestão dele. E o nome dele, sempre que se fala, é um nome que se valoriza muito. Os gremistas gostam do Rodrigo Caetano. O Grêmio gosta do Rodrigo Caetano. Então, esse foi o nome sugerido, esse é o nome que circulou no ambiente hoje, e eu vou dizer para vocês, tem a aprovação de todos. É profissional de ponta, é vinculado afetivamente ao Grêmio e conhece muito a aldeia, esteve no Internacional há não muito tempo. Então, esse nome é um nome que, de fato, nós precisamos colocar na discussão e, principalmente, diferente do Pavan, esse organiza e ele poderia ser contatado de forma um pouco mais definitiva. Olha, se acontecer A ou B na eleição, ser até mesmo uma peça-chave na eleição dos candidatos do Grêmio. Esse me parece um nome que a gente tem que ficar atento a partir dessas primeiras especulações. Avançando, o último conteúdo que eu tenho é o time de Renato e algumas curiosidades. Hoje nós vimos um jogo treino, um coletivão com reservas e terceiro time. E nós já vimos o Rodrigo Ferreira completamente fora dos planos do Grêmio, com o Léo Gomes assumindo a condição de reserva do Edilson. Então essa é a primeira novidade. O Grêmio não vai contratar o Rodrigo Ferreira, já colocou num segundo plano e não vai dar andamento a isso, lembrando que ele tem uma cláusula de compra se cumprir um número X de jogos. Então essa é a primeira definição. Outra definição que eu acho que fica a partir dos jogos, e é uma curiosidade, é a titularidade do Diogo Barbosa. Isso mesmo, depois do que o Renato falou, Diogo Barbosa assume, coloca o Nicolas no banco e assume a condição de lateral esquerdo titular com o Renato Portaluppi. Essa, para mim, também é uma definição do time. Outra situação curiosa que a gente precisa relatar, esteve no treino, treinou com alta intensidade, é Kahneman. Então, a tendência é que nós tenhamos Edilson, Jeromel, Kahneman de volta, a dupla com Jeromel e Diogo Barbosa. Uma base de defesa bem conhecida dos gremistas, sendo que os três primeiros estiveram na Libertadores de 2017. Né? De 2017, os três primeiros estiveram durante muitos jogos atuando pelo Grêmio e agora em 22 também segue atuando pelo Grêmio. Algumas curiosidades do time que começa a montar, outra é o Lucas Leiva sendo meia de articulação, o homem mais próximo do Diego Souza, também assumindo a condição de titular. O Grêmio tem time: Breno, Edilson, Jeromel, Kahneman, Diogo Barbosa, Vijaçante, Bitelo, Lucas Leiva, Biel, Guilherme e Diego Souza. O Grêmio tem um time titular. Fazia tempo que não tinha. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.